Timing, review lessons. Unit 2, Lesson 2, Part 6. Do I need a change? Bom, mais uma vez aqui lembrando nossos verbinhos para iniciarmos. O verbo dirigir, drive, drove, driven. O verbo dormir, sleep, slept, slept. O verbo mandar, enviar, send, sent, sent. E o verbo encontrar, conhecer, pela primeira vez, meet, met, met. E o verbo ligar, chamar, convocar, call, called, called. Tá? Na lição anterior, né, no vídeo anterior, nós tínhamos visto o NG, né, ou seja, o uso do gerúndio como um verbo, depois vimos o gerúndio usado como um adjetivo, e agora nós vamos vê-lo atuando como se fosse o sujeito da oração, ou seja, quem faz a ação. Por exemplo, studying English is exciting, ou seja, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho um sujeito. Por quê? Estudar inglês é excitante. O que é excitante? Estudar inglês. Então, studying English é o sujeito. Is exciting. Então, o verbo aqui está funcionando como sujeito. Studying is exciting. Ou seja, estudar é legal, é excitante. Meeting her was unforgettable. Tá? Quer dizer, encontrá-la, conhecê-la, o verbo conhecer, encontrar, meet. Encontrá-la, conhecê-la foi inesquecível. O que foi inesquecível? Conhecê-la. Então, isso aqui é o sujeito da frase. Então, como verbo, eu não posso ter um sujeito-verbo, então eu tenho que transformá-lo. Então, passa a ser meeting her. Sending emails is a very easy task. Ou seja, enviar e-mails é uma tarefa muito fácil. É uma tarefa, is a task, né? Very easy, muito fácil, uma tarefa muito fácil. Então, sending emails is a very easy task. O que é uma tarefa muito fácil? Enviar e-mails. Então, enviar e-mails é o sujeito. O verbo aqui, começando com o verbo, não pode ter um verbo como sujeito, então eu falo sending. Sending mails is a very easy task. E flying is for the birds, ou seja, voar é para os pássaros. Ou seja, o que é para os pássaros? Voar. Então, voar aqui é o sujeito, flying, o verbo to fly, voar. Eu uso flying, aqui não é voando, aqui não é estudando, aqui é estudar, conhecer, encontrar, enviar e voar. Mas você não diz que quando é o infinitivo tem o to study, então study sim, mas aqui ele está funcionando como sujeito. Na oração ele tem que ter esse ing no final. Então, study English is exciting, meeting her was unforgettable, sending emails is a very easy task, e flying is for the birds. Bom, o verbo dirigir, drive, drove, driven, sleep, dormir, slept, slept, send, sent, sent, enviar, mandar, meet, met, met, encontrar, conhecer pela primeira vez, call, called, called, ligar, chamar, convocar. Bom, vamos ver nossas frases aqui, vamos usar o gerúndio de várias maneiras, né? Vamos tentar usar o gerúndio como verbo, ora como um adjetivo, né? E ora como um sujeito da frase. Né? Vamos ver, de repente aqui não vai ter nenhum sujeito, mas vamos ver o que nós temos aqui. O que você está lendo? Aqui é verbo, né? O verbo ler é read, to read. Então, lendo, reading. Então, what are you reading? Estou lendo um livro muito interessante sobre o voar. Olha aqui, ó, interessante que não está destacado aqui, mas olha aqui, ó, interessante é um adjetivo que deriva do verbo interessar. Então, eu estou lendo um livro. I'm reading a book. Só que é um livro muito interessante. Um livro muito interessante. I'm reading a very interesting, ou então interesting book. Sobre voar. O voar aqui é um ato, uma ação, também vai vir no gerúndio, olha só. I'm reading a very interesting book about flying. A propósito, eu vi um objeto voador estranho lá fora. Objeto voador. Voador está caracterizando o objeto. Então, eu vi, I saw. O quê? A strange, que é estranho, flying object. By the way, I saw a strange flying object out there. Lá fora. Out there. O que você estava fazendo lá? Aqui o verbo to be, fazendo como verbo. What were you doing there? Um cara chato estava me falando sobre discos voadores. Aqui, ó, voadores como disco voadores, né? Esse verbo aqui, o voar, vem do verbo voar. Voador é um adjetivo para disco. E um cara chato. Esse chato aqui também é outro adjetivo. Vamos ver como é que fica. A boring guy, ou NG aqui, ó. A boring guy was speaking, verbo, to me about flying saucers.
Flying saucers, discos voadores. Você acredita em discos voadores? Do you believe in flying saucers? Aqui, o flying saucers. Eu não, mas eu vi uma coisa voando baixo. Eu não, I don't, but I saw o quê? I saw something flying, voando, como verbo, low, baixo. Você era o único que estava olhando, como verbo? Você era o único. Aqui, verbo no passado. Were you the only one? O único, the only one. Que, who was looking? O chato também estava. Quem é o chato? O cara chato, então. The boring guy. Eu acho que era um dragão. Dragão. Que viagem. The boring guy was too. I guess it was a dragon. Um dragão? Você pirou? A dragon? Are you out of your mind? Isso aqui é uma expressão. Você pirou. Are you out of your mind? Então vamos lá. What are you reading? I'm reading a very interesting book about flying. Olha, interesting, flying. E reading como verbo. By the way, I saw a strange flying object out there. Flying object, objeto voador, caracterizando aqui objeto, né? Então é um adjetivo. What were you doing there? Verbo. O que você estava fazendo lá? What were you doing there? A boring guy, um cara chato, do verbo to bore, que é enfadar. A boring guy was speaking, verbo, to me about flying saucers. Flying saucers, discos voadores, aqui adjetivo, ing. Do you believe in flying saucers? I don't, but I saw something flying, verbo, low. Were you the only one who was looking? The boring guy was too. I guess it was a dragon. A dragon? Are you out of your mind? Pirou? Are you out of your mind? Só pode, né? Bom, aqui é o fim da lição 2, ok? End of lesson 2.